Olá, que bom ter você aqui para mais uma aula de matemática. Seja bem-vindo, fique à vontade que esse momento é nosso. Sou Simone Silva, sua professora de matemática e vem comigo então conhecer o que temos planejado para esta aula. A nossa aula de número 2 tem como objeto de conhecimento geometria plana com detalhamento em polígonos regulares, definição e propriedades, número de lados, ângulos internos e externos, elementos dos polígonos, lado, apótema, raio da circunferência inscrita e circunscrita. Então, queridos, é aquele momento assim que você vai aí se afastar de tudo que tira a sua atenção, concentração máxima para a anotação e vamos então à nossa aula. Então, queridos, como nós vimos aí, no nosso detalhamento, o nosso objeto de estudo é o quê? Polígono regular. Só que antes de entendermos, relembrarmos, porque na verdade esse conteúdo nós já vimos lá no ensino fundamental, antes de nós aí relembrarmos juntos o que é um polígono regular, vamos nos atentar aqui no primeiro, ó, polígono. O que é o polígono? Ali na geometria é uma figura fechada, polígono primeiro, depois polígono regular, tudo bem? Polígono vai ser uma figura fechada, sem nenhum vazamento ali, ou seja, recorte, onde os lados sejam todos o quê? Planos. E aqui em cima a gente tem exemplos de polígonos, começando ali no triângulo e à medida que vai avançando, como você vê aí, se chega onde? Numa circunferência. Aí você vai dizer, ué, mas se os lados têm que ser todos retos, o que a circunferência está fazendo aí na relação de polígono? É porque aqui no avançar da nossa aula, você vai ver que o polígono regular, ele se relaciona com a circunferência, tudo bem? Polígono, onde é que se aplica, professora? Sabe quando você está construindo ali uma casa que você precisa ali fazer o baldame, um dos termos aí, não é? Que os pedreiros usam para levantar as paredes, você vai lá e marca a figura que você quer. Aquele cômodo da sua casa vai ter o formato ali, não é, do chão, quadrangular, de quadrado ou retangular. Então, ali se aplica na prática a definição, os polígonos aqui da matemática, tudo bem? Mas agora, avançando, vamos então ver a nossa definição de polígono regular, de olho na tela para você não perder nenhum detalhe e não deixe de fazer as anotações. Quando eu tenho um polígono e quando ele é regular, quando ele obedece esses critérios que nós vamos ler agora juntos. Um polígono é chamado de regular quando ele possui todos os ângulos internos congruentes, ou seja, de mesma medida, e todos os lados congruentes. Então, a primeira anotação já vai aí. Polígono regular é que tem tanto os lados congruentes como os ângulos internos congruentes. Só aqui, abrindo uma ressalva para você, ângulos internos são aqueles que estão lá dentro do polígono, tudo bem? Vimos a definição de polígono regular, vamos visualizar agora alguns exemplos para que você aí absorva mais rápido essa definição. De olho na tela para você não perder. Temos então aqui 3 exemplos, 3 polígonos. O primeiro é um quadrado. Qual é a definição de polígono regular? Que todos os lados sejam congruentes, tenham a mesma medida. E no quadrado a gente consegue visualizar isso daí perfeitamente, porque ó, a medida dos lados é ali simbolizado por um risquinho. E os 4 ângulos internos também são iguais, são todos congruentes, com medida de 90 graus, porque é isso que o desenho nos passa. E fica uma dica aí para você, aluno da 3ª série, aluno vestibulando, todas as vezes que você vir essa representação aí de um ângulo interno, o que eu digo que é a mosca em cima da mesa, significa que esse ângulo mede 90 graus, tudo bem? Passando para o segundo exemplo aí de polígono, nós temos quantos lados aí? Nós temos 6 lados. Então, aqui nós temos um hexágono, onde todos os lados também têm a mesma medida, tanto que está aí sinalizado por um risquinho. E a medida do ângulo interno? 120 graus. E o último exemplo, nós temos o triângulo, onde todos os lados também são congruentes, porque está aí sinalizado, e os 3 ângulos internos também são congruentes, também têm medidas iguais, e aí igual a 60 graus. Então, queridos, já vimos a aplicação aí de polígono, né, no dia a dia, já vimos aqui o que é um polígono regular, mas a matemática, ela não se fica presa ali, ela não se detém somente aos livros, não é? Ela se aplica também no nosso dia a dia. Então, agora eu convido você a vir assistir comigo a matemática ali fora da caixa. Vamos então?
O exemplo mais famoso de polígono regular no dia a dia é o hexágono das colmeias de abelha. Já viu? Já observou? Não fica muito perto não, tudo bem? Por que funciona? Porque ele cobre ali a superfície usando a menor quantidade de cera para o maior volume possível. Os triângulos e os quadrados são a base da rigidez. O triângulo é o único polígono que não se deforma sob pressão. E é por isso que você vê triângulo em pontes, torres e em grandes cúpulas. Já os quadrados e retângulos, eles dominam a arquitetura e o design. Eles facilitam ali o empilhamento e a organização de espaços onde vivemos. A bola de futebol clássica ali é pura engenharia. Ela é composta de 12 pentágonos e 20 hexágonos regulares, trabalhando ali juntinhos, jogando juntos, tudo bem? Quando inflada, quando cheia, essa combinação cria quem? A esfera perfeita e aerodinâmica. Os polígonos, eles transmitem mensagens pela forma. O octógono da placa par, e aquela que a gente vê na rua, é exclusivo, viu? Você o reconhece mesmo quando está de costas ou então sob a neve. Já o triângulo equilátero, aquele que tem todos os lados iguais, é o padrão mundial para a advertência. Matemática não é só conta no papel, é o desenho do mundo. Então, até o próximo Fora da Caixa. Então, queridos, vimos aí a aplicação, né, no nosso dia a dia, polígono regular, mas os polígonos regulares, eles têm algo aí muito característico e que, como vestibulando, você deve saber, você deve dominar para conseguir aí resolver algumas questões. São as propriedades dos polígonos regulares. Vamos então conhecer a primeira. A primeira propriedade diz o seguinte: se uma circunferência for dividida em 3 ou mais arcos congruentes, então as cordas consecutivas formam um polígono regular inscrito na circunferência. E presta bem atenção aí na primeira propriedade, olha, se uma circunferência for dividida em 3 ou mais arcos, ou seja, o número mínimo ali é 3, porque qual é o polígono que tem 3 lados? É o triângulo, não existe polígono com 2 lados. Então, a primeira propriedade vem deixando isso aí muito claro para você, tudo bem? A segunda propriedade nos diz o seguinte, gente, de olho na tela para você não perder nenhum detalhe. Se uma circunferência for dividida em 3 ou mais arcos congruentes, então as tangentes aos pontos consecutivos de divisão formam um polígono regular circunscrito à circunferência. Vamos aqui numa tradução online rapidinho, tudo bem? A primeira palavra que apareceu aí, que você pode ter estranhado, é tangente. Tangente é quando toca uma única vez, tudo bem? Tocou uma única vez ali, é tangente. Pontos consecutivos, pode ser o próximo, o que vai um após o outro. Então, lendo agora novamente a propriedade B, que agora você já sabe o que é tangente e pontos consecutivos, para ficar mais fácil para você compreender. Se uma circunferência for dividida em 3 ou mais arcos congruentes, então as tangentes aos pontos consecutivos de divisão formam um polígono regular circunscrito à circunferência. Já a próxima propriedade, ela decorre aí da primeira propriedade, que diz o seguinte: todo polígono regular é inscritível numa circunferência, você vai já entender o porquê. E a próxima propriedade diz o seguinte: todo polígono regular é circunscritível a uma circunferência. Tanta coisa para se ler, não é, que talvez tenha ficado assim até um pouco complicado para você entender e visualizar, mas olha só agora as próximas imagens que vão te ajudar, tudo bem? Lembra ali a primeira propriedade que dizia que se você marcar 3 pontos e ali formarem arcos, não é? Você consegue formar ali um polígono regular, onde o número de pontos marcados corresponde ao número de lados do nosso polígono. Como assim, professora? Eu não entendi muito bem essa parte aí. Olha só aqui comigo. Marcamos o primeiro ponto, marcamos o segundo e o terceiro na circunferência. Quando houve essas 3 marcações aí, a gente percebe que apareceram 3 arcos. Quais são os arcos? É justamente essa parte aqui da circunferência que vai ficar compreendida entre esses pontos. Então, nós temos aí o primeiro, o segundo e o terceiro. Repara que a quantidade de arcos
corresponde ali à quantidade, né, de número de lados do polígono regular. E lembra também que lá na propriedade, na primeira propriedade, dizia que o número de lados tinha que ser igual a 3 ou mais. Por quê? Aquilo que eu disse para vocês, o polígono com menor número de lados é o triângulo. Então, por isso que deve-se começar a marcar ali 3 pontos na circunferência. Como o polígono está dentro da circunferência, nós temos aí um polígono inscrito. Assim como o próximo exemplo. Qual o polígono que nós temos aqui? Só lembrar aí, ó, de contar um número de lados que fica fácil de dar o nome para ele. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um hexágono. E justamente ele surgiu por quê? Porque aqui foram marcados pontos e devido a essa marcação de pontos aqui na circunferência, surgiram arcos. E a quantidade de pontos, aí a quantidade de arcos corresponde a quê? Ao número de lados que o nosso polígono terá, tudo bem? Então, são detalhes aí que para um vestibulando, né, é muito importante, tem que estar atento. Ah, mas eu vou ter só polígono inscrito? Não, há polígono também circunscrito. Quer ver? De olho na tela aí. Qual é a diferença da primeira imagem para a segunda imagem? A diferença aí é que agora o polígono não está dentro da circunferência. Agora o polígono está por fora da circunferência. E quando isso acontecer, quando o polígono estiver ali guardando a circunferência, abraçando a circunferência, nós temos polígonos circunscritos, tudo bem? E aí a gente já percebe um algo que fala ali na propriedade B, que o lado do polígono ele vai tangenciar a circunferência, ou seja, ele vai tocar, ó, apenas uma vez. E aqui, ó, é a aplicação da nossa propriedade B. Então, quando o polígono é circunscrito, quando o polígono está por fora, os lados dele tocam, tá? Ali a circunferência que está guardada lá dentro uma única vez, ou seja, os lados tangenciam a circunferência. São esses termos também que a gente tem que perceber, porque na hora da prova, na hora que vier lá a palavra tangenciar, você não ficar com dúvida e perder ali a questão. Tudo bem? Fez as anotações aí? Percebeu a diferença? Tranquilo? Então, vamos avançar aqui na nossa aula, que agora nós vamos conhecer mais um detalhe que é quem? Elementos de um polígono regular. De olho na tela, que também é super importante. Quais são os elementos de um polígono regular? Bem, nós temos aí o primeiro, que fecha o polígono, que é quem? Lado. Então, lados de um polígono nada mais são que segmentos retos, sempre retos, viu? Polígonos não tem nada redondinho ali, é reto. Então, lados são segmentos retos de mesmo comprimento, ou seja, equiláteros, formando a borda da figura. Olha aqui, vestibulando, segmentos têm início e fim, como a gente observa aqui do lado AB. O segmento AB teve início no A e terminou no B. O próximo é o vértice, o próximo elemento, vértice. É o ponto de encontro entre lados consecutivos. O que é que são lados consecutivos? São lados que vão dividir ali o mesmo pontinho, que vão ter um ponto em comum, em igual quantidade ao número de lados. Sabe o que isso quer dizer? Que a quantidade de número de lados é igual à quantidade do número de vértices. Preste atenção aqui comigo. Nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, D, E e F. Quantos vértices nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos lados esse nosso polígono tem? 6. Então, confirma que a quantidade do número de lados é igual à quantidade de vértices. Seguindo, nós temos aí os ângulos internos, que são justamente aqueles ângulos que ficam guardadinhos aqui dentro, ó, do polígono, tá? Ficam ali, aqui já está até sinalizado, e aqui mais um. Então, aqui nós temos o ângulo A, B, C, D, E e F. E sabe o que é interessante aqui? A gente relembrar qual é a notação de ângulo. Então, quando estiver se referindo a um ângulo do polígono, vai aparecer isto aqui, a letrinha, aqui a quem você está se referindo, ao ângulo, ali acompanhado do circunflexo, que é para indicar que é quem?
o ângulo, então, o ângulo B vai ser assim e assim sucessivamente. Então, no polígono regular, os ângulos internos são todos iguais, equiângulos, mais uma chamada, tudo bem? Lados iguais, equiláteros, ângulos iguais, equiângulos. E como eu calculo aí o ângulo interno de um polígono regular? Por esta fórmula bem aqui. N menos 2, que multiplica por 180, dividido por N. Só lembrando você o seguinte, quem é N? N é o nosso número de lados. Ainda no estudo de elementos de um polígono regular, nós temos aí, não é, elementos importantes como centro do polígono, porque você lembra que nós lemos ali há pouco que todo polígono ele pode vir dentro da circunferência, ele pode vir escrito? Pois é. Então, quando ele vem escrito, aparecem elementos super importantes como os primeiros. O primeiro é o centro do polígono, que é ali o centro da circunferência circunscrita, que está por fora a ele. Tudo bem? E esse ponto ele tem a mesma distância de todos os vértices, né? Que é a origem da simetria. Saindo ali do centro do polígono, ó, gente, centro do polígono, tá? Vai acompanhando. Nós temos o próximo, que é a apótema do polígono. A apótema do polígono é o segmento que vai unir o centro ao ponto médio de um dos seus lados. E se você perceber aí, a cor da nossa caixa de texto se refere exatamente ao elemento que nós estamos estudando. Então, o amarelo sai aqui do centro e vai ao ponto médio. O que é o ponto médio? É aquele que divide o lado em duas partes iguais. O próximo, agora já nesta cor, é o raio do polígono, que é o raio da circunferência circunscrita a ele. E aqui a gente vê que o raio do polígono é OC. E o próximo elemento aí que nós temos, quem é? É o ângulo central e que você já conseguiu visualizar nesta cor também aqui, que diz o seguinte, é aquele cujo vértice, não é a pontinha, é o centro do polígono, como a gente vê bem aqui, ó, e cujos lados são semirretas que contêm dois raios. Qual é a diferença da semirreta para o segmento de reta? A semirreta, ela vai ter início, mas ela não vai ter fim. Já o segmento de reta, ele tem início e fim. Anotou? Percebeu aí que o nosso polígono regular, ele tem muitos elementos e que nós temos que estar atentos porque elementos do polígono regular também se referem ali a elementos da circunferência, onde ele vem ali guardadinho, onde ele vem inscrito, tudo bem? Então, bora avançar na nossa aula aqui, bora estudar mais um pouquinho ali, visualizando polígono inscrito e polígono circunscrito. Vamos lá, então? Iniciando aqui por quem? Pelo nosso triângulo. O triângulo, aqui a gente vê que ele está dentro da circunferência. Então, ele é um polígono inscrito, tá? Vai anotando isso daí para você não confundir na hora da sua prova, não confundir na hora do seu vestibular. O polígono inscrito aqui, a gente vê que ele tem ali 3 vértices e como nós vimos há pouco aqui na aula, como ele toca ali a circunferência em 3 pontos diferentes, são formados ali 3 arcos, tudo bem? Mas avançando, vamos ver qual é o próximo polígono que nós precisamos ter atenção. Olha aí, gente, polígono bonitinho. Quantos lados ele tem? Contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra o nome? É interessante você lembrar o nome. Na verdade, você deve sempre saber o nome dos polígonos, porque nas questões, algumas vezes não vêm os desenhos. Então, você tem que saber o nome dos polígonos para saber relacionar a quantidade de número de lados. Polígono de 6 lados é o hexágono e como ele vem guardado ali dentro da circunferência, ele é um polígono inscrito. Bem, quantos vértices ele tem? 6. Bora aqui relembrar? Número de vértices é igual a número de quem? De lados. E ali, se são 6 vértices, quantos arcos ele promoveu, ele fez aparecer na nossa circunferência? 6 também. Avançando mais um pouquinho, vamos ver aqui mais um polígono. Olha aí, agora é o polígono circunscrito. O que acontece? Ele não está mais guardado dentro da circunferência. Agora ele está guardando a circunferência. E o que acontece? Aquilo que nós vimos há pouco e agora você está visualizando aí bem melhor. Os lados do polígono, eles estão tocando a circunferência, que são esses pontos aí na cor clara, apenas uma única vez. Ou seja, os lados do polígono tangenciam a circunferência.
Os lados do polígono tocam a circunferência ali apenas uma vez, tudo bem? Avançando, vamos analisar então aqui se tem mais algum caso. Ah, tem sim. Olha, o triângulo agora está guardando a circunferência, então ele é um polígono circunscrito. E o que é que a gente percebe? É a mesma coisa do primeiro polígono, que os lados do triângulo estão tocando ali, ó, a circunferência apenas uma vez. Então, se de repente você encontrar, não é uma questão que traga esse desenho e peça para você classificar se o polígono é inscrito ou circunscrito, atento, porque você assistiu essa aula e você já vai saber de longe que é circunscrito. Por quê? Porque o lado do polígono está tocando a circunferência ali apenas uma vez. Será que tem mais algum polígono para nós analisarmos? Não, não tem. Mas aí nós vamos avançar nossa aula e nós vamos continuar agora falando sobre circunferência e polígono. Vamos lá, de olho na tela. Raio da circunferência inscrita e da circunferência circunscrita. Professora, é importante eu saber isso aí também? Sim, é muito. Sabe por quê? Aluno da terceira série, ele não pode perder nenhum detalhe, porque é aquilo que eu sempre falo, são vestibulandos, estão participando de processo seletivo e um acerto, algo diferente que você saiba, já faz toda a diferença para você, ó, largar na frente em relação aos outros candidatos. Então, vamos lá, voltar à nossa tela, prepara o material para você aí fazer as anotações. Então, avançando aqui na nossa aula, circunferência inscrita, e aqui nós vamos chamar o raio dessa circunferência de R minúsculo, tudo bem? Olha o que diz o texto. A circunferência inscrita é aquela que está dentro do polígono, tudo bem? Tangenciando todos os seus lados internamente. Em relação a essa circunferência, o que é que nós temos que observar? Primeira coisa, nós temos que observar o centro. Observe aí na nossa tela para que você também faça a anotação. Nós temos que observar o centro. Por quê? O centro ali, ele é chamado de incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas do polígono. Tudo bem? Bissetriz vai ser ali aquele segmento que vai dividir os ângulos em duas partes iguais. O próximo é o raio, que aqui eu disse para vocês que é circunferência escrita, o raio vai ser ali escrito de forma minúscula, que é a distância do incentro até qualquer um dos lados do polígono. Gente, não esqueça, a medida do raio ela é sempre a mesma, não vai haver mudança, tudo bem? Mas isso muda quando a circunferência é circunscrita. Olha o que acontece, a primeira mudança já acontece ali na representação do raio. Lá na escrita, nós utilizamos o raio minúsculo. Aqui nós vamos usar o raio maiúsculo. A circunferência circunscrita é aquela que está fora do polígono, passando por todos os seus vértices. O que é que nós temos que observar em relação a essa circunferência? A primeira coisa é o centro. O centro ali ele vai ser chamado de circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados do polígono. O raio, que agora aí está simbolizado de forma maiúscula, é a distância do circuncentro até qualquer um dos vértices do polígono. Lembra do que eu falei para você? A medida do raio vai ser sempre constante, não vai mudar, tudo bem? Apareceram nomes aí difíceis, circuncentro, mediatriz, o que é isso, né? Não consigo entender. Fica ligado agora que você vai conseguir visualizar e entender melhor cada uma dessas definições. Vamos lá. Círculos e polígonos. E aí, galera? Sabia que um círculo pode ser vizinho de um polígono de duas formas? Ele pode morar dentro ou abraçar por fora. Vamos entender a diferença em 2 minutos? A inscrita está do lado de dentro, ela é tímida, ela toca apenas os lados do polígono. O centro dela é o incentro, onde as bissetrizes se cruzam. Já a circunscrita é exibida, ela fica por fora e passa por todos os vértices. O centro é o circuncentro, encontro das mediatrizes. Nos triângulos, o raio R aparece na lei dos senos. No vestibular, o queridinho é o equilátero. Nele, o raio da grande, o R maiúsculo, é exatamente o dobro da pequena, R minúsculo. Então, R maiúsculo é igual a 2 vezes o R minúsculo. E se o triângulo for retângulo, o R maiúsculo é só a metade da hipotenusa. Resumindo, inscrita toca os lados, circunscrita toca os vértices. Memorize as posições e arrase na geometria. Até a próxima! E aí, queridões, viram agora, não é
Quando a gente visualiza ali cada definição, fica mais fácil de absorver, fica mais fácil até de diferenciar. Então, essa é uma dica para você. Quando você estiver estudando, abra o livro, vá para a internet pesquisar, não se distraia, tente ver o que é aquela definição ali em desenho, na representação da geometria plana, que isso vai facilitar demais o seu aprendizado. Mas olha, né, vem vestibular, por onde eu começo a estudar? Eu tenho uma dica para você. Há fórmulas aí que te ajudam logo a dar o ponto de partida, o ponto inicial em algumas questões. Então, focando no vestibular, observa essa tabela. O que cai no vestibular? Gente, não é? Há muitos alunos aí que eles se prendem a outros polígonos, mas eu costumo dizer que há 2 polígonos ali que são de ouro, que são polígonos fundamentais, que é o quadrado e o triângulo equilátero, são os que aparecem ali com mais constância nas questões. Então, eu trouxe aqui as fórmulas para se calcular o raio ali quando o quadrado for inscrito e quando o quadrado estiver circunscrito. E o que é interessante você saber? Interessante você saber o que significa cada uma dessas letrinhas. Aí na primeira linha do quadrado, R é o raio, L sobre 2, o lado sobre 2. Então, quando o quadrado ali estiver, não é, dentro, ali inscrito na circunferência, você tem um modo de calcular tanto o raio ou o lado, que é ali dado por raio igual a L sobre 2. Mas e se estiver trabalhando ali com o raio circunscrito? O raio já vai ter uma fórmula diferente. L, raiz de 2, dividido por 2. E bem aqui nessa fórmula é interessante você praticar ali radiciação, que são aquelas jogadas com raízes para que você consiga chegar ao resultado final. Quando eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo ali que tem todos os lados iguais, como é que eu posso definir o raio? Então, como é que eu posso definir a altura? Usando esta fórmula aí. Raio é igual a 1/3 da altura. Então, aí desenvolvendo isso, é a mesma coisa que L, raiz de 3, dividido por 2. E se eu estiver trabalhando ali com um raio circunscrito? O raio vai ser 2/3 da altura. Desenvolvendo e já trazendo aí de forma bem simplificada para você, lado, raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho uma dica, não perde tempo, não é? Faz print da tela, anota, porque na hora de resolver questões, você vai ver aí toda a diferença, tudo bem? Então, aqui o que nós tivemos na nossa aula, nós tivemos aí relembrando o que é um polígono, quando eu tenho um polígono, quando o polígono é regular mesmo? Ixi, não ouvi? Exatamente isso. Quando todos os lados têm a mesma medida, são congruentes, e os ângulos internos também, e eu só tenho que estar ligado ali em algumas palavras especiais, algumas definições especiais, e que nós tivemos aqui a chance de observar sendo representado tudo em desenho. Tudo bem? Fizeram as anotações? Então, muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos numa próxima aula.